esse mês inteiro nós estamos falando sobre amor. Semana que vem nós vamos falar sobre amor com os casais. Então, você que é casado, venha, porque você vai levar uma coça e sua esposa também vai levar uma coça. Brincadeira. Mas a gente sempre aprende, né? Um pouquinho mais. Então, eu creio que semana que vem Deus tem uma palavra para você. Mas hoje a palavra é para todos nós. E eu quero que você, quem está no capítulo 13, diga amém. Vá lá para o versículo 34, vamos ler o 34 e 35. Você que vai acompanhar no telão, fala, ui. Aí, temos um ui aí. Glórias. Versão NVI diz assim, vamos ler e depois eu oro mais uma vez com você. Um novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Versículo 35. Deste modo, todos saberão que são os meus discípulos, se vocês fizerem o quê? Amarem uns aos outros. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra, ela é o que tem o poder de nos transformar. Pai, que o Teu Espírito Santo venha ter liberdade em nosso coração nesse momento. Nossa mente, nosso coração está cativa aos céus. Queremos ouvir a opinião dos céus nessa noite e não ouvir a opinião alheia. Que os céus venham falar conosco e nos direcionar nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Lembra que quando nós lemos aqui o início do texto, a palavra que nós lemos ali, se eu não me engano, a segunda palavra é mandamento. E hoje, para você que gosta de anotar o texto, o tema é um mandamento do amor, o mandamento do amor. Porque amar não é um pedido, amar é um mandamento. Então, note isso, Jesus mandou você amar, Carol. Jesus mandou eu amar. Porque quando a gente fala mandamento, a gente pensa assim, faz quem quer. Não, é um mandamento, ele mandou. Você quer amar? Não, mas ama a si mesmo. Quebra qualquer argumento de, não amo porque o amor, ele não é um sentimento. E nós vamos aprender hoje que o amor também, ele não é uma reação. Note. O amor, ele não pode ser uma reação. Estou tão em amor. Por quê? Porque fulano trouxe flores para mim. Não, isso é uma reação. O amor não, o amor é uma ação. E é isso que nós vamos aprender nessa noite aqui. Porque Jesus, ele entregou os mandamentos, Deus entregou os mandamentos para o ser humano no Antigo Testamento. E aí depois esses 10 mandamentos, eles se tornaram 10 no Novo, mas aí Jesus, ele resumiu esses 2 mandamentos. Mas você sabia quantos mandamentos ou leis tinha nas leis de Moisés? Houve silêncio. Você vai fazer inscrição no Legacy depois. Alguém falou 10 mandamentos. Esse aí já foi o primeiro resumo. Porque às vezes você fala e a pessoa não entende, né? Aí você resume, deixa eu te falar. Faz só isso e isso. Aí a pessoa não entende. Aí você resume mais ainda. Eu vou ser mais direto com você. Para ver se você aprende. Nas leis de Moisés tinha 613 leis. Quem é que consegue fazer isso? Ninguém. 613 leis que se tornaram esses 10 mandamentos. Agora, o interessante é que 248 desses mandamentos era faça isso. Agora, olha que interessante. 365 das leis de Moisés era não faça isso. 248, faça. 365, não faça. Você tem um não faça para cada dia do ano. Não faça, não faça, não faça. Por quê? Porque viver para Cristo é mais difícil você viver para os nãos do que para o sim. Dizer sim para Cristo não é difícil. O difícil é dizer não para a carne. Então, por isso que Deus teve esse cuidado. Deixa eu colocar alguns nãos para vocês aprenderem a viver na minha presença. Aí Moisés olha e fala, não, vamos resumir esse negócio. Deus, vamos fazer o seguinte, coloca esses 10 mandamentos na tábua aqui, e o Senhor trouxe esses 10 mandamentos e o povo estava seguindo, mas a conduta moral deles fraquejava. Aí vem Jesus no Novo Testamento e fala, um novo mandamento lhes dou. Espera aí, então é 614 agora? Não. O que Jesus estava fazendo não é banindo as 613 leis, não é banindo os 10 mandamentos. O que ele está falando é, imagine 613 leis, Danton, resumindo em uma só.
É a mesma coisa de a sua esposa falar com você, e aí você não escuta, aí depois, no final, ela só fala uma palavra, e aí você escuta. Entendedores entenderam aí. Quando fala daquele jeito. Então, o que Jesus está falando aqui, eu vou resumir para vocês. Um novo mandamento eu lhes dou, não tirando aquele, mas uma forma nova de amar. Por quê? Porque antes era, ame ao seu próximo como você ama a ti mesmo. Mas aí o que Jesus faz aqui é, ame ao seu próximo como eu te amei. Aí muda. Porque se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, se eu estou prejudicando a minha vida, eu vou prejudicar a vida do meu próximo. Se eu estou vivendo uma vida fora da lei, eu vou ter resposta fora da lei para o meu próximo. Mas aí Jesus fala, não, se espelhe em mim agora. O novo mandamento eu lhes dou, ame ao seu próximo como eu amei a vocês. O mandamento, ele é lei, não é opção. Se você gosta de anotar, anota isso. O mandamento, ele é lei e não é opção. Quer amar? Glória a Deus. Não quer amar? Ama a si mesmo. Porque o mandamento que vem do Senhor, e é lógico, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é amor, né? Porque amar não é você ser apedrejado, levantar sorrindo sem dente, porque a pedra quebrou seu dente, e falar te amo, e abraça de novo querendo levar outra pedrada. Calma aí, não é assim também. Jesus, ele acabou aqui no capítulo 13, do versículo 1 ao 17, de lavar os pés dos discípulos. Ele está partindo para o seu momento pior na sua história. Jesus caminhou na face da terra, ele fez 12 discípulos para caminhar com ele, ele amou esses 12 discípulos, ele ensinou esses 12 discípulos, ele estava agora ceando com eles, e aí naquele momento da última ceia, onde Lucas, me ajuda aí com o meu microfone, vai lá André, isso. Onde Lucas, ele fala lá no final do capítulo dele sobre a ceia, na última ceia ele pegou o pão e ele partiu. João, ele fala diferente. João, no capítulo 13, ele fala, então Jesus, ali naquele mesmo momento, ele levantou, ele tirou a capa, ele colocou uma toalha e ele foi lavar os pés dos discípulos. João estava vendo um outro ângulo da mesma história. Enquanto Lucas estava vendo Jesus partir o pão para ceiar com os discípulos, João viu antes. João falou, não, isso aqui, eu não posso perder isso aqui. Jesus levantou e tirou a capa. Sabe o que significava a capa? Proteção. A capa significava, quando você tirava a capa, vulnerabilidade. Aí Jesus fica vulnerável. Ele quer ficar vulnerável na frente dos discípulos. Note isso, não perde a construção que nós estamos fazendo aqui para você aprender a amar como Jesus. Jesus, então, ele coloca a toalha e ele começa a lavar os pés daqueles discípulos. Lava um, lava outro. E aí, se fosse eu e você, nós íamos pensar assim, porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele sabia que ali naquela mesa tinha alguém que ia vendê-lo, traí-lo, e alguém que ia negá-lo. Mas ele lava o pé dos 12. Espera aí, Jesus não sabia que Judas estava ali, sabia. Só que ele tirou a capa de proteção e ele falou, eu continuo te amando, mesmo sabendo da resposta que você vai me dar. Aí agora eu vou curar seu coração de alguma coisa. Eu não, Espírito Santo. Sabe quando alguém vira para você e fala assim, se você tivesse me escutado, não teria acontecido. Você viu, você foi dar bola para fulano, você foi viver nessa... Aí olha o que aconteceu agora. Quando nós olhamos para esse texto, acaba esse argumento. Porque Jesus sabia que Judas estava ali para trair, Pedro ia negar, e ele vai tirar a capa. Eu vou lavar o pé. Mas será que ninguém avisou Jesus? Eu falei isso para minha esposa enquanto nós vínhamos para cá, que o Espírito Santo falou isso comigo dentro do carro. O seu trabalho é amar. O meu trabalho, o seu trabalho é amar até você ser vendido. É amar até você ser traído. Não é porque você tem uma noção ou você percebeu que alguém vai te trair que você vai parar de amar, porque o seu trabalho é amar até você ser traído. É isso que nós aprendemos com Jesus. Ele volta, ele pega a capa dele
E ele fala, já lavei os pés dos discípulos. Agora eu vou voltar aqui e colocar a minha capa, porque não é porque eu servi que eu deixo de ser Senhor, não é porque eu servi que a minha identidade ela foi tirada de mim. E aí, no final, e nós vamos caminhar agora, eu só estou fazendo uma introdução para você, quando ele fala para Judas, Judas, pode ir fazer o que você veio para fazer. Judas sai e ele fala, agora o Filho do Homem vai ser glorificado. Você só não vai perder a batalha se você amar até o final. Foi traído? Espera aí, quem perdeu foi quem te traiu. Você não vai até ser traído. Quem perdeu foi quem te negou. Você não perdeu por amar até alguém te negar. Jesus não perdeu nada. Nada. Ele colocou a capa de volta e ele falou, eu continuo sendo Deus. E eu estou ensinando a cada um de vocês a amar como eu amo vocês. Quem está entendendo aí, dê um glória? Então, quando nós olhamos para a história de Jesus, quando ele está aqui perto do seu momento de morrer, ele está perto da cruz, é a sua última ceia. Então, as coisas que ele está falando aqui não são coisas superficiais, são coisas essenciais para a nossa vida. Eu tenho certeza que no seu leito de você se parar num hospital e estiver alguém do seu lado e falar, o que você deseja? Você não vai falar assim, eu queria ver meu carro pela última vez. Não. Você vai falar, eu queria que você trouxesse uns $10 mil, só para me contar assim. Você está morrendo. Você vai falar coisas essenciais. Você vai falar, deixa eu ver o rosto do meu filho. Eu quero ver o rosto da minha mãe. Deixa eu pedir perdão para aquela pessoa. Deixa eu ver o rosto do meu esposo, da minha esposa, do meu amigo. Você vai pedir coisas essenciais. E aqui está Jesus, na sua última ceia, e falando assim, eu quero que vocês amam como eu amei. Você pode esquecer a Bíblia inteira, se você esquecer isso aqui. Pode praticar a Bíblia inteira. Se você não praticar o amor, perdemos. Porque quando nós olhamos no Antigo Testamento, Levítico 19, versículo 18, ali Moisés fala, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e aqui Jesus fala, eu te dou um novo mandamento. Ele não está mudando aqui o verbo de amar, ele está mudando o modelo de amar. Porque antes era, eu amo se você me amar, eu faço se você fizer, mas é ame como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Com entrega, sacrifício, perdão, humildade, com constância, amar com constância. Porque hoje nós olhamos o mundo e nós vemos pessoas que amam momentaneamente. Dava vida por você, como Pedro, mas era passageiro. E o mandamento do amor, ele não nasce do sentimento, ele nasce de uma decisão. Temos que decidir. Antes era amar como você ama, mas agora é amar como Cristo amou. E o segundo ponto para você anotar é o amor do mandamento não muda. O amor do mandamento não muda. O amor do sentimento muda. O amor do seu amigo muda. O amor do seu esposo muda. O amor de mãe pode mudar, mas o amor de Deus não muda. O amor de Deus não muda. A palavra no grego para amor tem 3 palavrinhas, porque o amor pode ser expressado de 3 maneiras. E o que Jesus está falando aqui é o agape. O agape é o amor que não depende de reciprocidade. É o amor que não exige merecimento. É o amor que escolhe dar mesmo quando dói. É o amor que não muda. É o amor que não depende do que o outro está fazendo. Judas está ali tramando a sua traição e Jesus está ali lavando os pés, partindo o pão. Sabe qual é o amor que muda? É o amor eros, que é o amor romântico. O amor que muda é o amor phileio, que é o amor de amizade. E interessante que quando Jesus volta ressurreto para restaurar Pedro, Moisés, ele fala por 3 vezes, né? Pedro, você me ama? O primeiro que ele usou é phileio. Você é só meu amigo? É, Jesus. Deixa eu mudar então. Pedro, você eros-me? Você só me ama de arrepio? Porque o amor romântico aqui não quer dizer só um casal. O amor romântico aqui é aquele amor assim, nossa,
É legal quando estou perto de fulano, que ele faz eu rir. Ele tem uma atmosfera legal. Eu estou sentindo arrepio nesse passeio. Não, ou você agape-me. O agape é, eu tenho água para beber, eu estou dando glória. Eu tenho Coca-Cola zero, estou dando aleluia. Eu tenho uma cidra no fim do ano, estou dando. Eu tenho uma feijoada para comer, glória a Deus. Tem uma picanha, maravilha, mas se eu tenho um arroz com feijão, eu estou dando glória do mesmo jeito. Será que nós estamos prontos a fazer o que Jesus está pedindo? Porque não é um pedido, é um mandamento. Agora, o mais interessante é que dentro dessa história que nós estamos ali, Pedro, ele arrisca. Ele arrisca. Está ali todo mundo naquela ceia, e Pedrão, ele arriscou a dizer ali que ele ia dar a vida para Jesus. Olha o versículo 37 e 38, se você está aí. Versículo 37 e 38 diz assim: Pedro então perguntou, Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Porque Jesus tinha dito para ele, olha, agora vocês não podem ir comigo. Aí ele fala, por que eu não posso te seguir agora? Eu darei a minha vida por ti. Sim, Jesus, eu te darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu na lata, você dará a vida por mim? Ele faz uma pergunta, você dará a vida por mim? Então, em verdade, eu lhe digo, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Quantas vezes o galo cantou? Não, aí, tá vendo? Você não prestou atenção, você vacilou. O galo canta uma vez só. O galo cantou uma vez, ele negou 3. Amém? Aleluia. Só para você acordar. Vamos ler de novo, porque você está pensando que eu estou... antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aí eu te perguntei, você falou que o galo cantou 3 vezes. Galo diferente esse? Canta 3 vezes? Não, ele cantou uma vez só. Agora você acordou? Vamos embora então. Jesus aqui, ele estava ensinando Pedro aqui o verdadeiro amor. O que é o verdadeiro amor? É aquele que ama nas horas difíceis. É aquele que, quando Pedro aqui, ele fala para Jesus, eu vou te dar, eu vou até a morte pelo Senhor, ele está falando assim, eu estou todo arrupiado, Jesus, por ti. Eu caminho com o Senhor até o fim. Sabe aquela pessoa que volta da conferência e volta assim, pega o sapato. Quem viu Descende aí, Descende? Aí dá o ano que vem, você vê a mesma pessoa lá. Ué, não foi não? Não, difícil demais, sair de casa. Em casa está mais fácil de ficar. Vai ser difícil eu calçar esse sapato agora. Mas tem pessoa que ela recebe palavra e fica doidinha querendo fazer a obra por 2 semanas. Aí depois fala, não, isso é coisa do pastor. Isso é muito difícil para mim. Então, Jesus não está chamando eu e você a amar filéu. Ele não está chamando eu e você a sentir love por ele, que é o arrupio. Fala, nossa, aquela música, meu Deus. Olha, tinha um tempo que eles não cantavam essa música. Essa música, agora eu não vou faltar da igreja mais. Por quê? Porque essa canção está no... Não, isso aí não vai fazer você ficar por muito tempo. Você quer permanecer por muito tempo na sua fé inabalável? Ninguém? Aleluia, então vou voltar. Alguém falou. Quer ficar por muito tempo na fé inabalável? Ame sem arrupio. Ame sem sentimento. Ame sem esperar nada em troca. Esse é o amor de Deus. E é esse amor que ele nos fala, olha, você tem que amar igual eu, agape. Alguém fez algo por você? Continua amando. Alguém não fez? Continua amando. Reconheceram você no que você fez? Dê glória. Não reconheceram? Continue servindo. Porque Jesus, ele nos mostrou a atitude mais baixa da sociedade, que é lavar os pés de alguém. Isso era uma tarefa para os servos da casa, os escravos que as pessoas tinham ali. Aí ele fala, eu vou mostrar para vocês algo, porque Pedro vira para ele e fala, Jesus, não lava meu pé. Não, para com isso. Não. Aí Jesus fala, você não tem parte comigo se eu não fizer isso, porque você está deixando o seu orgulho falar mais alto. Então, a maior prova de amor que você pode dar para alguém não é... Eu derrubei? O que aconteceu? Sorry. A maior prova de amor que você pode dar para alguém não é você celebrar
quando as coisas estão indo bem. É você não abandonar no meio da dificuldade. Porque é fácil amar quando tudo está indo bem. Mas e quando a pessoa te chateia? Você para de celebrar a vida dela? Porque é diferente de você ser traído, como Judas não viu Jesus depois, porque Judas ele foi um traidor e ele entregou a vida dele para Satanás e a vida dele teve fim. Mas Pedro não. Ele deu uma voltinha lá fora no mundão. Ele falou, vou voltar para fazer o que eu fazia antes. Vou escutar aqueles modão. Vou pescar. Eu vou tomar aquele não sei o que lá, que eu não sei nem o nome mais. 51, né? 51, eu lembro do 51. Nunca tomei 51, mas eu lembro do 51. E aí um dia Jesus ressurreto aparece para ele com um churrasquinho preparado, sem bebida. E aí Pedro chega. E aí Jesus restaura ele, sabe por quê? Porque o que vai fazer você permanecer no amor de Deus não é a perfeição, é a atitude de conseguir lavar os pés novamente. É a atitude de fazer como Pedro, que agora está num barco e ele tira a capa, lê depois, ele tira a capa e ele pula dentro da água. Ele fala, o meu Senhor tirou a capa para lavar meu pé e eu não dei valor. Então agora eu tiro a capa, eu vou vulnerável. Agora você entendeu por que Pedro tirou a capa para pular do barco e vir até Jesus na praia. Não foi porque pesa na hora que nada não, o presbítero. Foi para mostrar para Jesus vulnerabilidade. Senhor, estou aberto. Pode transformar. Eu vim agora sem arma. Eu não tenho mais orgulho. Acabou esse negócio de eu querer fazer performance. Eu estou vindo de coração aberto. Me purifica. E Jesus, ele purificou Pedro, ele se tornou aquela pessoa que foi a pedra para a construção da igreja na face da terra. Dê um glória aí. E sabe o que eu aprendo com tudo isso? É que a traição não pode quebrar o mandamento. Porque talvez você foi traído no passado e por isso você está quebrando o mandamento. Foi alguém que te traiu e fez de você um pecador. Posso repetir isso aí? Porque talvez você não entendeu. Alguém te traiu no passado e por isso você está quebrando o mandamento. Ou seja, não está amando mais porque alguém te traiu. A traição não pode quebrar um mandamento. E às vezes nós somos traídos no passado e não conseguimos amar daquela forma mais. Não é a mesma pessoa, não. Eu estou falando de novas fases. Porque tem alguém que teve um relacionamento, que teve um divórcio, foi pego em traição. Fala aí alguma coisa mais horrível que você vê. Aí, essa pessoa não quer se relacionar mais. Ela está quebrando o mandamento. Porque nós precisamos ser curados, voltar para a praia como Pedro e falar, Jesus, aquele não deu certo. Fui traído, fui abandonado, fui abusado, aconteceu o que aconteceu, mas eu estou pronto para o novo de Deus. Quem está pronto para o novo de Deus aí? Não importa o que aconteceu no passado com você. Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Não importa o que aconteceu no passado com você. Existe uma nova história preparada, escrita por Deus para mim e para você. Um novo relacionamento, novas amizades, novo trabalho. Novas coisas estão sendo feitas no mundo espiritual para mim e para você. Levanta sua mão aí para você receber, que eu creio que o Senhor está colocando isso dentro de mim, de você nessa noite. Em nome de Jesus, com as mãos abertas agora, receba cura da traição que você recebeu no passado. Receba cura daquele abuso que você sofreu no passado. O abuso não pode fazer eu e você continuar quebrando o mandamento. Por isso agora receba cura dos céus na sua vida em nome de Jesus. Aquele que recebe, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluias. Eu quero ler o versículo 1 ao 5 com você. Porque aqui fala um pouquinho mais desse último momento de Jesus na última ceia. E daqui a pouco nós vamos ceiar. E eu quero te preparar para participar da ceia do Senhor. Versículo 1 ao 5 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e que iria para o Pai, ele tendo amado os seus que estavam no mundo, ele amou até quando? Ele amou até o fim. Ele amou até o fim. Estava sendo servido o jantar. O diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus, sabendo, marque isso, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder,
que viera de Deus e voltava para Deus, ele levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou a toalha em volta da cintura. Depois disso, ele derramou a água na bacia. Ele começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava na sua cintura. Por que você leu, pastor, sendo que você já explicou isso aí? Para você ver que está na Bíblia. Jesus já sabia que ele ia ser traído, mas ele sabia também que o Pai já havia colocado todas as coisas debaixo do estrado dos seus pés. Que ninguém mais poderia, por causa da traição, fazer ele quebrar um mandamento. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, porque Ele amou de tal maneira, Ele enviou Jesus para ser o sacrifício perfeito. E aí você acha mesmo que Jesus ia quebrar o mandamento do Pai, porque o Pai ordenou, você vai e você vai morrer numa cruz para salvar a humanidade. Ah, Pai, eu ia morrer na cruz, mas olha lá Judas, você acredita? Eu escolhi 12, eu podia ter escolhido aqueles 300, 5 mil que estavam acompanhando lá, aquela multidão que eu alimentei. Aí eu escolhi esse traste. Aí esse traste aqui, ele levanta para me trair ainda, e se eu acho que eu vou para a cruz, vou nada, esse povo não merece. Não dá para amar por merecimento. Se amar por merecimento, nós vamos amar muito pouco. Se você não casou ainda, você não entende o que nós estamos falando. Aleluias. Vamos ficar calados, né? A gente conseguir dormir em paz essa noite, aleluia. Mas eu e você precisamos estar atentos, por quê? Porque as decepções, as traições, as pessoas negando ser seu amigo, negando estar contigo, isso vai acontecer, mas não pode quebrar o mandamento que Deus colocou na sua vida, que é ame. Love. Ame ao seu próximo. Pastor, mas assim, deixa eu fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para você, que você deve estar querendo fazer uma pergunta. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. E aquela pessoa assim, que sabe que machucou você muito, te feriu mesmo, que fez você até postar umas indiretas assim na rede social, e assim, você não quer nem ver a cara. E como que a gente faz com esse tipo de pessoa? Jesus não foi lá no precipício falar com Judas, não pula daí não. Quando Jesus viu que o traidor não tinha mais opção, ele falou, pode ir. Com o traidor, não tem resgate. É sério. Uau, sinto o temor de Deus aqui. Com o traidor não tem resgate, um beijo, pai. Agora, com quem nega, é porque é uma pessoa que, ela é frágil, ela é imatura, ela erra. Aí quem nega, você prepara o lanchinho. Pô, gente, o William me chateou. A gente teve uma desavença. Mas, ô presbítero, tudo bem? Aleluia, você vai fazer o que na sexta-feira? Ah, é? Você gosta de comer o quê? Picanha. Picanha, vou fazer aqui. Lá fora está frio demais, mas a gente faz aqui na airfryer aqui dentro. Tem como você vir com a sua esposa? Beleza, nós vamos. Aí eu vou e me reconcilio com o William, porque o William é Pedro, ele não é Judas. Então, para de tentar reconciliar com Judas e chama Pedro para sua mesa. Aleluias. É Pedro que merece estar na nossa mesa, porque Pedro errou querendo acertar. Errou querendo amar. Tem pessoa que ela vai errar tentando te amar. Ela vai te chatear tentando te amar. Aí você precisa ter o amor de Jesus, de falar assim, vem para cá, Pedro. Eu sei que você fez, mas não era a sua intenção, porque quem tem intenção vai até o fim. Não voltou atrás, não. Ele não se arrependeu, ele se sentiu mal. Sentiu mal, jogou as moedas, falou, não quero isso aqui mais. Os caras falaram, pronto, você está feito, é você que vai para o inferno mesmo, não é nós. E aí ele foi, tomou a sua decisão, se enlouqueceu, se rebelou do coração de Deus, mas Pedro foi diferente. Então, respondi a sua pergunta aí. Fala comigo a pergunta que você tem na mente que você queria fazer e durante a pregação você não podia fazer. Você está pronto para lavar o pé de Pedro? Porque Pedro, vamos entender mais um pouquinho sobre o que é Pedro e o que é Judas? O Judas, ele fica calado quando você está lavando o pé dele. Ele é traidor, mas ele não fala, filho. Opa, aqui está sujinho aqui. Ali. Agora Pedro não, Pedro fala assim, não.
faz isso não. Não, é eu que tenho que lavar o seu pé. O Pedro é diferente, a atitude do Pedro é diferente. O Judas não, vai ficar calado. Já estou com as moedinhas aqui mesmo no bolso, já vendi. E ele fica calado até o momento da traição. Então volta lá atrás, só para você não esquecer disso aqui. Você precisa parar de ouvir aquelas pessoas que falam, cuidado com fulano, hein? Não, eu sei que eu preciso ter cuidado com fulano. Só que o meu trabalho é amar até o fim. Mas vai te trair, não tem problema. Se ele trair, quem perdeu foi ele, não fui eu. Guarda isso no seu coração, para nunca mais você parar de amar alguém, quebrar um mandamento, porque essa pessoa mostrou sinais de que ia te trair. A traição, ela não podia quebrar um mandamento, por isso que Jesus amou até o fim. Então, se alguém te odiar, continue amando. Porque o ódio, ele destrói, mas o amor é o que transforma. Então, não para de amar, porque tem muitos Pedros que precisam de você. Tem muita gente boa precisando de você. Tem muito João por aí. Sabe o que João fez nessa mesa? A Bíblia fala, então por isso que eu posso saber quem é que estava perto de Jesus. Estava Jesus, aí estava João, e Pedro estava do lado de João. Aí Pedro, nesse momento que Jesus fala, um de vocês vai me negar? E aí Pedro fala assim, ô João, pergunta aí, Jesus. Pergunta Jesus aí quem é. Aí sabe o que Jesus faz, o João faz? Levanta aí, presbítero. Você é Jesus agora. Olha, você vê? O cara é Jesus, aleluia. Humildade, humildade. Vou tirar essa capa, hein? Aí ele é Jesus, João está aqui, Pedro não tem coragem de perguntar. Porque tinha aquela aflição no coração. Aí João está do lado. João é o apóstolo do amor. Aí ele vira para Jesus, aí ele olha assim. Aí Jesus olha para essa cara apaixonada, assim. Né? Olha a cara apaixonada de Jesus. Aí João faz assim, ó. É sério, ele fez isso. Está na Bíblia. Depois você lê em casa. Virou mesmo. Jesus. Fala sim, João. Fala. Sim, João. Fala sim, João. Sim, João. Ai, Jesus. Sim, João. Sim. Vai virar meme. Vai. Mas é bíblico, está na Bíblia. João fez isso com Jesus. Pedro aqui, ele está perguntando quem é que vai negar ele. Quem não vai negar o Senhor. Aí Jesus vira para ele e fala assim, aquele que eu der. Aquele que... Vamos ver se você sabe da Bíblia. Não, é que eu... O que está lá na Bíblia? Mas a versão que você está falando, tem que saber qual que é a versão. Fala a sua versão. Aquele que eu der. Que deu um pedaço junto no mesmo... Molhado. Amém. Amém, entendi. Não. Tá bom, Jesus, entendi. Eu entendi. Não, é que tem a versão NVI, né, talvez. Jesus falou com ele, olha, eu vou molhar o pão e eu vou dar esse pedaço no prato para uma pessoa, e aí vocês prestem atenção aí que vai saber quem é. Aí João falou, Pedro, o negócio é o seguinte, ele vai dar um pão dentro do prato molhado, presta atenção aí, vai acontecer o negócio. Aí quem pega o pão, o prato? Judas. Aí Pedro fica, graças a Deus, posso sentar, obrigado. Graças a Deus, por pouco. Aí depois disso é que ele tem coragem de falar, não, Jesus, agora que eu sei quem é que vai te negar, eu vou até a morte. Não entregou o pão para mim, então eu estou bonito na fita. Deixa eu contar um testemunho rápido de 30 segundos para você. Deixa eu fazer a pergunta primeiro. Você já sentiu um momento assim, que você estava forte demais espiritualmente, Cid? Sabe quando você está assim, sentindo, uau, não pequei essa semana. Sabe, você fica assim, aleluias, estou perto de Deus, ó, sentindo Deus aqui. Levanto de manhã já hino cantando na minha cabeça. Eu sei lá, eu acho que se eu passar assim, as pessoas vão cair assim, ó. Você fica pensando que você está o super-herói cristão. Pedro estava desse jeito. Eu já estive nesse lugar. Quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu voltei com tanta pressão, que eu falei, nada mais me abala. O Senhor está reconstituindo a minha vida, não quero olhar para trás mais. Aí teve um dia que eu estava em casa. Aleluia e tal, na Bíblia. Falei, olha aí. Aí eu virei para os céus e falei, Satanás, você não me pega mais. 10 minutos depois, ele me pegou. Sabe o que eu aprendo com isso? É que se Jesus tivesse deixado Jefferson, Pedro não negar ele, no momento da cruz, Pedro tinha se perdido.
Às vezes, no seu momento de arrogância espiritual, de orgulho, de pensar que você se tornou super-herói, Jesus fala assim: vou permitir você capotar, não é porque eu não te amo, não. É para você entender que se ficar com esse narizinho empinado, não vai conseguir caminhar muito longe. E aí Jesus restitui. Porque a gente chega igual Pedro. Eu cheguei igual Pedro perto de Jesus. Aí eu imagino Jesus falando assim: já sei, não precisa você falar. Burro também, né? Então que você e eu possamos aprender isso nessa noite. Eu sinto assim, sabe quando você sente que o Senhor está instruindo tanto o coração de todo mundo que está aqui? E você que está online? O Senhor está instruindo tanto o seu coração assim, que você esse ano inteiro vai amar até o fim, independente do que as pessoas estão fazendo ao seu redor. O pior erro do ser humano é dar ouvido a pessoas que não fazem parte da jornada espiritual deles. Estava ali Pedro, dentro daqueles discípulos, ele conversava com João, ele negou, foi Jesus, então com quem que ele tinha que conversar? Se você traiu Jesus, volta e conversa com... Pedro não voltou para João. Ele falou: João, aqui, você lembra que eu te perguntei lá para você falar com Jesus? Legal, tem como você falar de novo? Que diz que ele ressuscitou aí. Aí eu queria saber se você não pode ir lá pedir um perdão para mim, assim. Não, ele foi direto em Jesus. Não existe reconstituição se eu e você não buscarmos o Mestre. Então, o amor, ele é um mandamento de Deus e não uma resposta às atitudes positivas de alguém. Eu preciso só dar uma viagem com você lá para 1 Coríntios capítulo 13. Vai para lá. 1 Coríntios capítulo 13 e nós vamos finalizar ali para a gente ceiar. O louvor pode subir? 1 Coríntios capítulo 13, o capítulo do amor. Primeiro Coríntios capítulo 13, verso 1 ao 7. Aqui o apóstolo Paulo, ele escreve com muito amor para a igreja de Corinto. E eu quero ler do versículo 1 ao 7 para você entender que o amor, ele é uma decisão, ele não é um sentimento. Verso 1 ao 7 diz assim: se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa ou como um símbolo que retine. Se eu tiver o dom da profecia, ser profeta, se eu souber os mistérios e todo o conhecimento e uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que eu possuo, e eu entregar o meu corpo para ser ali de entrega, para glorificar. Há muitos manuscritos que trazem o corpo para ser queimado. Ou seja, se eu entregar meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Verso 4. O amor é paciente. O amor é bondoso. Ele não inveja. Ele não se vangloria. Ele não se orgulha. Ele não maltrata. Ele não procura os seus próprios interesses. Ele não se ira e nem guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ele tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Ele tudo sofre, ele tudo espera e ele tudo suporta. Sem amor, não adianta servir. Sem amor, não adianta profetizar. Sem amor, não adianta pregar. Sem amor, não adianta tocar. Sem amor, não adianta cantar. Sem amor, não adianta fazer nada. Se eu estiver pregando a palavra de Deus e o motivo de eu estar pregando não for amor, de nada vale a pregação do Evangelho. Será que você pode ficar de pé?
Porque Jesus está nos chamando a não amar por um título, não amar por um cargo, não amar por eloquência, não amar por ter um dom. Ele está falando, olha, o amor é uma prática de um mandamento. Então ame se você tem um título, ou ame se você não tem. Ame se você tem um cargo, ou ame se você não tem. Porque você não vai amar mais por sentimentos. Você aprendeu nessa noite que o amor é um mandamento, e esse mandamento, ele está pronto para mudar 3 áreas nas nossas vidas, que eu quero só falar isso com você, e aí eu quero te dar a oportunidade para você se reconciliar com esse amor. A primeira área que o amor, ele vai alinhar na sua vida é a intelectual. Porque você pode conhecer a Bíblia, como Paulo falou, mas se você não faz por amor, de nada vale. Então a sua área intelectual precisa ser consertada. Não é porque você sabe, não é porque Deus te usou no passado, não é porque Deus está te usando que Ele está aprovando o que você está fazendo. Não, a sua área intelectual, ela vai ser alinhada com a palavra de Deus. Segunda coisa, a sua área emocional. Você vai parar de sentir amor e você vai começar a agir em amor. Vou repetir? Você vai parar de sentir amor e agir em amor. E a terceira coisa é a sua área espiritual. Amar como Cristo é possível apenas pelo poder do Espírito Santo. Tá certo que durante a mensagem você olhou e falou, é impossível amar desse jeito aí, pastor. Sim, é impossível sem o poder do Espírito Santo. Então, antes de ceiar, eu não queria que você viesse aqui à frente. Se você precisar de oração, com certeza o altar está sempre aberto. Mas talvez aí no seu lugar mesmo, eu queria que você fechasse seus olhos agora, que eu queria fazer uma oração de reconciliação ao amor de Deus. Talvez eu e você fizemos como Pedro, de viver uma semana onde a gente pensou que ia amar Jesus e caímos no primeiro obstáculo. Talvez você começou projetos em janeiro, que agora começou fevereiro e você já está desanimando. O amor de Deus te renova hoje, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, quero orar pela vida de cada um que aqui está com os olhos fechados. Cada pessoa que está online, seja ela onde estiver, em um leito de hospital, em uma casa, dirigindo um carro, em qualquer lugar que essa pessoa estiver, que venha o Teu Espírito Santo renovando o verdadeiro amor dentro de nós. Nós vamos amar como o Senhor nos amou. Por isso agora, Pai, se existe aqui alguém que deseja se reconciliar contigo e fazer parte da família que vai morar no céu, eu quero dar essa oportunidade, todos com os olhos fechados. Se é você, só levanta sua mão assim. Amém? Mais alguém? Você que fala, eu quero me reconciliar com o amor de Deus, eu vou fazer como Pedro, vou lançar minha capa mesmo e vou chegar de coração limpo para Jesus. Só levanta sua mão para me saber onde você está. Amém? Mais alguém? Amém? Estou te vendo. Deus está vendo cada mão que está sendo levantada. Pai, em nome de Jesus, venha com o Teu Espírito Santo. Aleluia. Você que levantou a mão, feche os teus olhos e receba o amor de Deus aí, renovando as suas forças, renovando o seu interior, renovando a sua mente. Você não vai tropeçar nessas pedras mais. Você não vai tropeçar nessas pedras mais. Já faz muito tempo que tem tropeçado na mesma pedra. Acabou. O amor de Deus transformou hoje o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o nosso modo de viver, o nosso modo de caminhar.